Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o Betra, um fundo que sofreu bastante o ano passado, teve problema em uma de suas fazendas que foi vendida. Será que o fundo vai trazer mais informação sobre essa venda para a gente? Além disso, como se deu a reavaliação do patrimônio do fundo? Bom, se vocês quiserem saber mais, me acompanhem. O objetivo do fundo. Então, o fundo Terras Agrícolas tem como objetivo proporcionar rentabilidade e valorização de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em terras agrícolas, produtivas, rurais e urbanas em fase de transformação, oportunisticamente ao longo dos principais polos agrícolas do território brasileiro. O fundo utiliza contratos atípicos de aluguel de longo prazo, corrigidos pela inflação, com sólida estrutura de garantias. Então, esse é o objetivo do fundo. Aqui está a taxa de gestão e taxa de performance um pouco cara. Vamos aos destaques. O valor da cota no mercado R$ 86,00 e o valor patrimonial passou de R$ 121,00. Quem acompanha os relatórios antigos sabe que esse valor patrimonial estava na casa de uns R$ 103, R$ 104,00. Pois bem, nesse valor de R$ 86,00, o dividend yield anualizado é de 12,2% e o fundo ainda tem acumulado 30 centavinhos por cota de resultado não distribuído. Bom, aqui o gestor traz informação sobre essa reavaliação. Então, em dezembro, os ativos do Betra foram reavaliados de forma a refletir o valor mais justo, resultando em um aumento médio de aproximadamente 33% superior ao valor contábil dos referidos ativos. Esse impacto apresentou uma variação positiva de 34% do patrimônio líquido do fundo em relação à cota patrimonial do mês anterior. O impacto positivo da reavaliação ocorreu em função da combinação da conjuntura econômica favorável ao setor agrícola e da bem-sucedida aplicação da tese principal do fundo. Bom, aqui ele comenta um pouco do contexto econômico do país e eu separei essa informação que eu achei interessante. Então, no último ano, o valor médio do hectare para cultivo de soja e milho passou de 36 mil para 53 mil. Considerando o período de 3 anos, as terras agrícolas do país avançaram 127% de valorização. Então, diante de tudo isso, o fundo Betra negocia com expressivos 38% de desconto patrimonial. Bom, a gente sabe que esse desconto patrimonial se deu em razão do problema na fazenda do Milton Sela. Não vou entrar nesse assunto porque já é um assunto do ano passado, todo mundo já sabe o que aconteceu. Fazenda essa que foi vendida e o fundo publicou esse fato relevante no início de janeiro. Entretanto, nesse fato relevante, o fundo vendeu a fazenda, eu estou lembrando aqui pela memória, por 94 milhões, só que vai receber esse valor pelos próximos 8 anos. E o fundo não trouxe informação se esse valor vai ser corrigido ao longo dos anos. E nesse relatório gerencial, eu já adianto para vocês que eu também não encontrei essa informação. A gente vai ter mais informação aqui interessante sobre o fundo, mas o fundo não esclareceu esse ponto. Porque se essa venda durante 8 anos, esse parcelamento não for reajustado, o fundo muito provavelmente não, o fundo estará perdendo dinheiro. E esse é o grande ponto desse fundo. Faltou transparência na época do problema e, ao meu ver, falta transparência nesse momento. O fundo está descontado e pode ser uma oportunidade de mercado por causa disso? Não tenha dúvidas. Mas aí vai de cada um valorar o peso que é dado para a gestão. Como eu já falei em outros vídeos, eu acho que esse é um ponto que os investidores eles não dão a devida importância. Às vezes a gente tem um fundo bom, um fundo com bons ativos, pagando bem, mas que a gestão não é confiável. E às vezes está pagando bem porque a cota foi muito amassada e o yield está interessante. Mas a cota foi tão amassada, às vezes justamente por a gestão não ser tão transparente, não ser tão confiável. Não estou falando disso do Betra, ok? Estou falando disso num contexto geral. Então, quem tem o Betra ou quem tem interesse em ter o Betra tem que ponderar tudo isso. O valor de entrada está interessante? Sem dúvida. Tem potencial? Sem dúvida. Falta transparência? Sem dúvida também. Então, cada um tem que aí fazer os seus estudos para ver se compensa. Continuando, acreditamos que as terras agrícolas produtivas localizadas nos principais centros agrícolas do Brasil, tais como as que fazem parte do portfólio do Betra, continuarão apresentando valorização real ao longo dos próximos meses, o que nos dá conforto na manutenção desse carrego. Entretanto, não descartamos a monetização antecipada de ativos do fundo
caso identifiquemos oportunidades de lucro e ou reinvestimento em ativos com melhor relação risco-retorno. Esse ponto eu achei muito interessante. O gestor aqui está claramente dando um indício que, se tiver uma oportunidade, se for uma boa oportunidade, vai realizar a venda, auferir lucro se tudo der certo, para a gente ter um dividend yield mais alto, uma distribuição extraordinária e reinvestir em uma outra oportunidade melhor. Acho muito interessante, gosto de fundos que conseguem ter essa gestão ativa. Esse pode ser um ponto positivo. Resta a gente acompanhar para ver quais serão os próximos passos. Aqui ele fala mais um pouquinho da movimentação da cota, da valorização. Aqui a gente tem uma evolução cronológica, digamos assim, né, da alocação dos recursos do fundo. Temos aqui também a composição do portfólio, então quanto que cada ativo contribui no portfólio, certo? Pagamento de proventos. Então o fundo divulgou 0,87,5, um valor bem interessante, principalmente pelo valor da cota tão amassada. Carteira de ativos, a gente tem aqui fazenda de grãos, fazenda de fibras e grãos. 100% dos contratos atípicos reajustados pelo IPCA, vencimento médio de 9 anos, então lá para 2031 até 2035. E aqui também tem mais uma informação bem relevante. Mês de reajuste, março, 39%. A gente sabe que contrato atípico tem o reajuste, é aplicado o índice e acabou. Então, para abril, maio, a gente pode ver talvez esse dividendo saltando para 0,90, quem sabe 0,91. Vamos acompanhar. Aqui a gente tem os ativos na carteira de ativos. Deixei destacado aqui Milton Sela, que foi uma das fazendas, né, que deu problema no ano passado, que a gente tem que acompanhar. Aqui tem os outros ativos que a gente já conhece. E bom, no mais é isso. É um fundo interessante, que tem potencial, mas que tem esses probleminhas que eu comentei ao longo do vídeo. Bom, pessoal, se vocês gostaram, peço que deixem like, comentem, se inscrevam e deixem sugestões aqui de mais vídeos que eu vou trazer para vocês. Lembrando que vídeos todos os dias, tá bom, pessoal? No mais é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.